No começo do anime nós vamos conhecer o nosso protagonista chamado Akira. Ele é um jogador muito habilidoso e também muito inteligente que sempre tira notas máximas na escola. E um dia, quando ele está andando tranquilamente pela rua, ele acaba sendo atacado por um homem misterioso todo enfaixado. Durante a batalha que começou do nada, os dois acabam chegando até um prédio abandonado. E ali o enfaixado estranho acaba sendo atingido por um cilindro de metal na cabeça e apaga. E como se tudo ainda não pudesse ficar mais estranho pro Akira, de repente uma garota misteriosa aparece e ela vai e tira a vida dele. Depois disso, quando ele desperta, ele está numa sala misteriosa cheio de pessoas estranhas que ele nunca viu antes. E quem está ali também é a garota de antes, que agora descobrimos que se chama Mion. E ela começa a explicar que todos que estão ali foram escolhidos para receberem habilidades especiais. Até que de repente um homem acaba interrompendo ela quando ela está falando. E aí nessa hora Mion transforma a mão dela em um canhão e atira no cara, acabando com ele. E como se nada tivesse acontecido, ela continua a explicar as coisas. Ela diz que a partir do momento que todos tiverem suas algemas liberadas, eles estarão livres para utilizarem os poderes que eles receberam da forma que eles quiserem. Inclusive ela diz que durante o desafio, caso você acabe tirando a vida de alguém, você pode ficar tranquilo porque você não vai ser punido por isso. Então, resumindo, ela quis dizer que todo mundo ali é livre para utilizar o seu poder como quiser. Inclusive para transformar o amiguinho em presunto se isso for necessário. E aí, depois de dar tantos recados animadores, a Mion se vira para uma garota chamada Tatara, que é a representante de classe, se ela teria ficado com alguma dúvida após ouvir as explicações dela. E a Tatara então pergunta para Mion por que as pessoas que estavam ali tinham sido escolhidas para aquele desafio. E a Mion surpreende a todos dizendo que todos ali na verdade só tinham sido escolhidos aleatoriamente mesmo. Não havia nenhum critério de força, de inteligência ou algo do tipo. E aí a Mion é interrompida por uma jovem chamada Yang, que parece muito a Chun-Li, que chega dizendo que chegou a hora. Então todos ali são conduzidos a salas separadas onde eles podem testar as habilidades que receberam. E eles teriam a chance de fazer isso para conhecer os poderes antes de participarem do primeiro teste que viria. Sendo que esse teste seria justamente de batalhas 1 contra 1. Então o Akira entra na sala e ele fica chocado ao ver a habilidade que ele recebeu. E o primeiro adversário dele nessa batalha de 1 contra 1 vai ser um cara com uma faixa na cabeça chamado Kirisaki. E as regras do duelo são muito simples, ele só acaba quando alguém admite que perdeu ou quando perde a vida. Então o Kirisaki logo aconselha o Akira a se render, mas o Akira nem cai nessa resenha e mantém a sua concentração pra luta. Quando a partida começa, o Kirisaki transforma o seu bastão em uma katana de repente. Ele parte pra cima do Akira, forçando o Akira a mostrar suas habilidades de esquiva. E ele então entra em uma sala de preparação científica, onde ele usa vários truques químicos para confundir ele. E o Akira blefa dizendo que a sua habilidade é igual à da Mion. E assim um canhão se manifesta no braço do Akira do nada, o que acaba ferindo gravemente o Kirisaki, a ponto de ele se render. A Chun-Li, eu quis dizer aqui Yang, se pergunta ao ver o Akira lutando por que ele não tinha usado aquelas habilidades antes. E então a Mion responde que ele não poderia tê-las usado antes. Aí vem um rápido flashback que mostra pra gente que a habilidade do Akira é uma das mais roubadas de todas. Isso porque a habilidade dele na verdade é fazer com que a sua habilidade seja o que o oponente dele acreditar que é. Então se você acreditar que ele, sei lá, tem um canhão na mão como o outro cara acreditou, ele de fato vai parecer que tem um canhão na mão pra você. Vamos dizer que a habilidade dele tem a ver com o blefe aqui, tá bom? Só que convenhamos que essa habilidade aqui é muito overpower pra um cara inteligente como o Akira, porque ele sabe usar ela até o limite e a gente já viu isso logo na primeira batalha dele. E a Mion fica tão impressionada com o Akira que ela chega até a lamber os beiços enquanto vê ele lutando. E bom, por enquanto o Akira decide seguir em frente e fazer a Mion se arrepender de ter dado a ele essa habilidade. Aí a gente vê que algumas horas antes uma garota loira chamada Yuri estava tentando descobrir um caminho para ir para casa. A Yuri era uma estudante normal com dois melhores amigos, uma vida bem comum, mas ela tinha dois problemas: um colega de escola que tinha virado um stalker e a sua mãe, que muitas vezes trazia homens para casa que eram bem aleatórios, e eles poderiam até acabar sendo perigosos para a Yuri. Porém, o que aconteceu de pior com ela foi relacionado ao seu stalker. Isso porque ele estava em cima de um prédio prestes a fazer uma grande burrada, e como a Yuri tinha um grande coração, ela tentou ajudar o cara. Porém aconteceu que os dois caíram do prédio juntos. E depois disso a gente vê a Yuri despertando em sua cama ali do nada. Ela tá bem frustrada e começa a bater na porta sem sucesso, tentando sair dali. Ela rasga o envelope e descobre que o poder que ela recebeu é de uma força física assustadora. Então vem outro flashback onde a gente vê que a Yuri conseguiu economizar quase 1 milhão de ienes para deixar a sua mãe para sempre. Eles
esse era o tanto que ela gostava de estar com a mãe dela, veja só. Pelo menos a mãe dela fez ela milionária, dá pra gente falar, né? Só que nesse outro flashback que vem na sequência, a gente vê que a Yuri tá cuidando de uma garotinha que é filha do namorado da mãe dela. E enquanto ela alimenta a garota, depois a menina vai tomar um banho e a Yuri acaba vendo que ela tem marcas de cigarros nas suas costas. Ela fica furiosa ao ver aquilo e então a cena corta e agora a gente está de volta ao presente, quando a Yuri está prestes a lutar contra o cara que agora parece bastante até com o padrasto dela. E lembrando que agora ela recebeu o poder de uma força física gigantesca, então ela logo acerta um chutaço na cara desse maluco que sinceramente é um dos personagens mais feios que eu já vi em todos os animes, tirando que o cara tá num anime e ele é calvo, né? Nada contra os calvos da vida real, mas pô, ele tá num anime e é calvo, muito triste, né? E o pior é que o calvão resiste ao ataque dela e ainda vai pra cima dela e dá logo um abraço por trás da Yuri, deixando ela bem enojada. Só que a Yuri tá poucas ideias com esse nojento, então ela usa sua super força pra esmagar o braço dele com as próprias mãos. E bom, esse cara horrível que ela tava lutando contra, na verdade se chama Kazuto. Ele é um cara que não era nada gentil com as mulheres no passado. E o poder dele era sentir o cheiro do que as pessoas estavam sentindo. Então ele, por exemplo, poderia sentir o cheiro do medo, pra vocês entenderem. Porém, naquela situação, a Yuri estava determinada e conseguiu reivindicar a sua vitória. Porque afinal de contas, ela tinha um motivo de verdade para voltar para a sua casa. E esse motivo era a pequena garota que era filha do seu padrasto nojento, pois a Yuri sabia que se ela não cuidasse da garota, ninguém mais faria. Bom, depois dessa aula da Yuri de como se deve tratar valentões, a Mion anuncia que o próximo desafio vai ser uma batalha 5 contra 5. Então o Akira é levado para uma sala onde lá ele encontra a Yuri, o Kirisaki e também um cara chamado Shin. Além deles também tem um cara da Yakuza chamado Satoru que vai fazer parte do time. E assim, como agora eles vão ser um time, eles começam então a revelar as suas habilidades únicas um para o outro. E o Satoru começa falando que a habilidade dele é transformar botões em corda. E por algum motivo ele fala da habilidade de uma maneira orgulhosa, como se aquilo fosse realmente incrível. Só que a Yuri logo corta as asinhas dele e fala que a habilidade dele é a mais inútil de todas. E bom, a gente já sabe a habilidade da Yuri, que é a super força, enquanto a do Kirisaki é transformar o seu bastão em uma adaga, e essas coisas a gente já sabe. E aí quando chega na vez do Shin, a gente descobre que ele era um lutador profissional e que a habilidade única dele torna ele invencível por 2 segundos. E tudo bem, 2 segundos é muito rápido, mais rápido até mesmo do que eu quando chego na alegria ao ver a Rias. Porém, o cara fica invencível por 2 segundos, então é uma habilidade muito épica, vai. E aí quando chega na vez do Akira, ele não pode revelar a habilidade dele, porque se ele revelasse, ele ia perder totalmente o poder. Não que esse poder ia ser arrancado, mas se a galera soubesse que ele tinha que blefar pra ter um poder, as pessoas poderiam não mais acreditar nos blefs dele, então a habilidade dele se tornaria inútil. E como o Kirisaki ali já tinha visto ele em ação, ele não tinha outra escolha a não ser dizer que a habilidade dele era a mesma da Mion. E ele ainda tinha que torcer pra que as pessoas não desconfiassem dele, mas felizmente ninguém desconfiou e aceitaram o que o Akira disse. E aí mais tarde eles são conduzidos a uma arena e ali o Akira percebe que ele foi enganado. Isso porque a rodada não é na verdade uma batalha de equipe como tinha sido dito, mas na verdade é uma luta de cada vez no estilo do judô. E aí o Satoru começa enfrentando a Rin, que aconselha logo de cara ele a se render mais uma vez. Só que se ele fizer isso, ela vai prestar algum serviço pra ele, que sei lá, né? E o Satoru acha que isso não é um mau negócio inicialmente. Então a Yuri grita com ele pra levar aquela luta a sério de verdade. Só que o Satoru propõe que eles joguem então uma moeda pra decidir quem vai desistir. E a Rin concorda com aquilo como se fosse uma escolha lógica. No entanto, assim que o Satoru olha pra cima, a Rin vai lá e acaba com ele. O cara era da Yakuza e não durou aqui nesse anime, sei lá, nem 3 minutos de tela. E a derrota do Satoru começou a causar brigas entre o time. Só que o Akira conseguiu acalmar os ânimos de todo mundo ali. E uma coisa que eu reparei aqui é que todo Satoru parece que tá destinado a acabar sendo cortado, né? Inclusive, só pra manter a tradição, bora lançar uma frase aleatória agora falando do Gojo. Comenta que você viu o Satoru Gojo aqui nesse anime aleatoriamente. Porque aí quem cair aqui no vídeo de paraquedas não vai entender nada do porquê o Gojo tá no anime. Então vai ser um jeito da hora da gente trollar a galera na amizade, vai. Deixa um comentário aí bem criativo falando que você viu o Gojo aqui no anime. Bora fazer essa zoeira que eu vou deixar um coração no comentário de todo mundo que falar alguma coisa relacionada ao Gojo. E bom, na sequência, a próxima luta é da Tatara contra o Shin. Porém, antes mesmo da batalha começar, a Tatara já desiste da luta. E ela então diz que a sua habilidade única não funcionou e isso deixa o time dela enfurecido. Só que na verdade a gente descobre que não foi que a habilidade dela não funcionou. Isso porque a verdadeira habilidade da Tatara é copiar o poder de alguém por 1/10 do valor. Então não teria como ela vencer um homem adulto em uma luta, apenas com 1/10 do poder que ela teria copiado dele. A luta seguinte é do Kirisaki contra uma garota de cabelos curtos e gorro chamada Saeko. E bom, a habilidade dela é transformar bolinhas de gude inofensivas em bolas de demolição. No entanto, quando o Kirisaki começa a lutar, ele se esquiva e tenta cortá-las. Só que a sua verdadeira habilidade acaba sendo revelada então. E essa habilidade na verdade permite que ele crie uma espada que é capaz de cortar qualquer coisa. E logo que viu o Kirisaki em ação, a Saeko já sabia que não tinha como vencê-lo. Porém, ela não podia se render porque senão a Rin ia acabar com ela. Então ela começa a jogar dezenas de bolinhas de gude que o Kirisaki vai cortando perfeitamente.
e o seu ataque final acaba sendo frustrado pela lâmina escondida do Kirishaki. Ele então pede para ela se render mais uma vez. No entanto, ele acaba sendo atingido por uma bola de gude perdida, que vamos dizer acaba atingindo em ambas as bolas, assim, um conflito de bolas. Pois é, ficou subestimando demais, tomou nas bolas e é isso. A próxima luta então agora é do Akira, e agora é hora dele testar a sua habilidade. E quando o seu canhão não se materializa na sua mão como ele tinha planejado, ele então decide voltar a sua atenção para o Kirishaki, porque o Kirishaki sabia que ele tinha a habilidade do canhão. Então se o Kirishaki acreditasse que ele tinha essa habilidade, logo o canhão reapareceria na mão dele. E foi exatamente isso que aconteceu, porque o Akira de verdade é muito inteligente. No entanto, por algum motivo os ataques do Akira ainda não conseguem atingir o Kuji, e o Kuji tá completamente apavorado, porque ele nunca se destacou e nunca foi bom em nada na sua vida. Mas a Rin dá um boost nele falando que vai fazer o que ele quiser caso ele vença. E esse incentivo funciona, ele fica todo animadinho e decide lutar. No entanto, eles demoraram demais para começar a lutar, porque o Akira já tinha deduzido qual era a habilidade do Kuji, e essa habilidade era de anular outras habilidades enquanto a sua mão tocava o chão. E bom, depois de ter sido manjado pelo protagonista, o Kuji então acaba se rendendo, e assim o Akira também conclui os seus testes sobre as suas habilidades. E nisso ele percebe que o seu alvo precisa também reconhecê-lo com a habilidade. E isso explicava porque o poder dele só tinha funcionado depois que ele chamou pelo Kirishaki. E também explicava o porquê não tinha funcionado os poderes dele quando ele tentou atingir os companheiros de equipe do Kuji. Isso porque eles não sabiam do seu poder. A batalha seguinte então vem com a Yuri, mas ela fica horrorizada ao ver a Oji, que era simplesmente o Stalker que tinha sido responsável pela morte dela. E logo ele se gaba pra ela dizendo que a sua habilidade permite que ele transforme o seu corpo em ferro. Porém, apesar disso, a Yuri manda ele voando com um único soco. E assim fecha a última batalha e o time do Akira acaba saindo vencedor daquele duelo. E como recompensa pela vitória, eles ganharam um jantar, onde eles seriam servidos pelo time rival, que estariam todos vestidos como coelhinhos. E assim, eu preciso conversar que a Rin, a Saeko e a Tatara acabaram ficando muito bem vestidas assim. E aí durante o jantar, o Akira percebe que a Yuri tá com o pulso machucado. Então ele improvisa um curativo e coloca em torno do machucado dela, o que deixa a Yuri bastante envergonhada por ter alguém na primeira vez cuidando dela, sendo que era sempre ela responsável por cuidar de todo mundo. Depois disso, eles são levados para outra sala para a terceira partida, mas Mion diz que os perdedores ainda têm a penalidade real aguardando por eles. E a equipe de Akira então segue caminhos separados na terceira rodada, e Shin espera para vê-los todos novamente no futuro. Akira pede a Yuri que traga de volta o seu lenço que ele carrega desde criança consigo. Em seguida, o Akira entra sozinho em um túnel, e ele recebe um dispositivo de interface e é informado de que tem 100 pontos, e ele precisa ganhar 1000 pontos para entrar na próxima rodada. No entanto, é evidente que a terceira rodada já está em curso há algum tempo. Ele então encontra Katsuya, que pretende recrutá-lo para o seu time verde. E enquanto eles estão ali, a gente vê que por outro lado a Yuri está sendo perseguida por 4 caras do tipo vermelho. E os 4 são completos perdedores, mas eles querem a Yuri no time deles. Porém, logo a Yuri acaba encontrando com o Katsuya e com Akira. E aí eles começam a discutir, falando que não vão entregar a Yuri coisa nenhuma para aquele time de perdedores. Assim, para defender a Yuri, o Katsuya revela sua habilidade e conjura um arco em suas mãos. Então um dos caras do outro time vai e revela sua habilidade, que é justamente a habilidade do canhão. E aí todo mundo olha pro Akira, porque sabe que ele também tem a habilidade do canhão, assim como a Mion. E depois de ficar em choque por alguns segundos, o Akira consegue também manifestar o seu canhão. E ele gera uma explosão tão grande que faz com que os outros consigam escapar. Em seguida, o Katsuya leva eles até o acampamento do time verde. E lá eles cumprimentam uma menina chamada Herka, que tem um bebê chamado Taro. E para a surpresa do Akira, o acampamento está cheio de civis normais. E lá eles conhecem também Shurazagi, que é o líder daquela equipe. E ele e Katsuya estão entusiasmados ao ver as habilidades de Akira e da Yuri. E isso se deve ao fato que as habilidades do Akira e da Yuri são do tipo de combate, o que vai mudar a maré que o time verde está enfrentando contra o time vermelho. E o Shurazagi então explica que ao completar missões você vai ganhando pontos, e esses pontos podem ser usados para comprar suprimentos. Porém, o time vermelho é liderado por 2 líderes que pretendem permanecer naquela rodada para sempre. Eles desejam reunir jogadores e usá-los como escravos sem nunca avançar. E enquanto isso, no acampamento vermelho, Mitsuru está relatando a Hajime, que é o líder do time vermelho, sobre o seu fracasso. Hajime diz a ele para pegar uma cerveja com Rin, mas ele então a utiliza para bater no rosto de Mitsuru. Kuro, que é o segundo chefe, diz a eles para saírem dali. No entanto, Kuro teme que a habilidade do Akira possa ser rara como a habilidade do Hajime. Shurazagi então revela a Hajime que também existe um time azul no meio daquele Battle Royale. Porém, ele fica neutro, não se envolvendo nos conflitos entre o time vermelho e o time verde. São os famosos isentões, eles estão presentes até mesmo nos animes, como vocês podem ver. Aí o Shurazagi pede pra Yuri e pro Akira mais uma vez se juntarem ao time verde. Só que o Akira então opta por manter o Shurazagi como refém por algum motivo. E o Shurazagi
Shurasagi então diz pro Akira tentar capturá-lo. E depois de uma tensa troca de olhares, o Akira dispara o seu canhão contra o Shurasagi. E o canhão do Akira acaba sendo bloqueado pelo Shurasagi, o que convence o Akira da habilidade daquele líder. Então na verdade toda aquela ceninha não tinha passado de um teste que o Akira estava fazendo com o Shurasagi. E depois do Shurasagi ter provado seu valor pro Akira, o Akira aceita ficar ali. Porém acontece que o acampamento tá meio lotado, então não tem espaço pra todo mundo. E aí o Akira, muito espertinho, então se oferece para dividir o quarto com a Yuri. E obviamente a garota fica toda envergonhada ao ouvir aquilo, mas fazer o que? Ela aceita, né? E quando eles chegam no quarto onde eles vão dividir, ela ainda encontra ali uma camisa bem pequena. Aquele tipo de camisa que só quem mora nos Países Baixos usa, vocês sabem, né? E bom, depois desse momento cômico, os dois estão tentando conversar, mas eles estão ainda um pouco inseguros e com medo de estarem sendo observados. Então, para se comunicar em segurança com a Yuri, o Akira convence ela de que o seu poder verdadeiro é a telepatia. Porque lembra, ele precisa convencer a pessoa do seu poder para que o poder funcione. E assim, depois disso, o Akira conseguiu descobrir quais eram as verdadeiras motivações da Yuri para querer vencer aquele desafio. E bom, ele achou as motivações dela, na verdade, muito nobres. E aí depois de fazer isso, ele finalmente revela pra ela, e apenas pra ela, que o verdadeiro poder dele na verdade é o do blefe, que quando ele blefa uma habilidade, se a pessoa acreditar, ele vai ganhar esse poder. E a Yuri foi a primeira pessoa até aqui que ele teve coragem de contar isso. Porque lembrem, apesar dessa habilidade ser poderosa, ela se torna inútil caso a pessoa saiba que o Akira tá blefando. E aí mais tarde, naquele mesmo dia, a Mion conta a ele sobre um evento especial que vai acontecer no dia seguinte. E o Shurasagi então organiza sua equipe em equipes menores. E aí no dia seguinte eles saem e o Akira pede a Yuri para que ela se lembre do acordo que eles tinham feito. E quando eles chegam até as ruínas, a Mion convoca hordas de caniçais para atacá-los, sendo que cada um deles vale 30 pontos. E como restrição adicional para o desafio, os jogadores não podem prejudicar uns aos outros nessa fase. E bom, as formações das equipes que o Shurasagi tinham montado acabaram sendo muito úteis nesse momento, porque eles conseguiram destruir diversas das criaturas com grande facilidade graças a elas. E durante essa etapa a gente conhece 4 líderes notáveis das equipes. O primeiro é Aige, que pode recorrer ao ferro para lutar. A segunda é Purge, uma garota que tem domínio sobre bonecos voodoo. E por último Toro, um teletransportador. E durante a batalha a gente percebe que o Akira tá bastante confiante e isso tem um motivo. E o Akira então faz a Yuri continuar pensando que a sua habilidade é a telepatia, porque com isso ele consegue aproveitar a cautela dos outros para continuar manifestando o seu canhão. E dessa forma ele pode alternar entre os dois poderes à vontade. Então ele pode ter tanto o poder da telepatia quanto o poder do canhão. E lembram, eu falei pra vocês que o Akira era inteligente e o cara é mesmo. O cara é praticamente um Peaky Blinders dos animes, frio e calculista. Em seguida o Hajime e o resto do time vermelho chegam e o Kuro então usa sua habilidade. A habilidade de cobrar dívidas à força para forçar vários civis a atacar as criaturas por eles. E entre essas pessoas está Tatara. E o Shurasagi então é forçado a ordenar o resgate dela. Mas depois que Akira e Yuri conseguem salvá-la, a Mion então envia um zumbi gigante chamado Miau pra cima deles. E ele atravessa suas fileiras e não se incomoda nem um pouco com o canhão do Akira. Então o Shurasagi decide confrontar a criatura a ele mesmo. Ele usa sua habilidade de negociação pacífica para absorver os ataques de Miau e devolvê-los 10 vezes mais poderoso. E nessa hora então o time verde já estava todo emocionado achando que tinham ganhado. Mas a celebração deles acabou durando pouco, pois o Miau de repente consumiu outras criaturas ao redor para se regenerar. E a Mion então diz que a batalha contra o chefe estava apenas começando. E aí, ignorando as ordens de Shurasagi, Akira e Yuri saltam para a batalha contra Miau. O Akira instrui a Yuri a seguir o seu exemplo na batalha, e eles atraem o Miau para um ponto cego. E assim, quando parece que o Akira foi esmagado completamente pelo Miau, ele de repente sobrevive e explode a cabeça da criatura. E dessa vez, quando ela se regenera, o Hajime tá por ali e já salta para acabar com ela mais uma vez, aproveitando o dano causado pelo Akira, o espertinho, né? E bom, para resolver a disputa de longa data entre os times vermelho e verde, a Mion aparece e anuncia uma batalha de caça ao líder que aconteceria em 7 dias a partir dali. E quem conseguir arrebatar a interface do outro vai sair o vencedor do desafio. No entanto, para dar uma apimentada nas coisas, o Kuro convence a Mion a adicionar outra condição no jogo. E essa condição é que a equipe que perder aquela batalha vai ser eliminada para sempre. Perder a vida, virar presunto, pode escolher o termo que você quiser. Bom, a Mion aceita essa condição e depois disso então o time verde volta para o seu acampamento para bolar uma estratégia. E aí quando eles chegam no acampamento, o Shurasagi começa a confrontar o Akira, pois ele sabia que a verdadeira habilidade dele não era o canhão.
Porém, o Akira fez jogo duro e ainda assim não revelou ao Shurasagi qual era a sua verdadeira habilidade. E nem dá pra culpar ele, né? Porque se todo mundo souber da habilidade dele, ele vai acabar ficando inútil mesmo. Eu sei que eu já falei antes, mas é realmente importante pra história. O Akira é como se ele fosse o herói do truco, ele tem que blefar pra ter poder. Aí ó, mais um desafio, se você chegou até aqui, bem no finalzinho do recap e ouviu falar do herói do truco, deixa agora aí outro comentário falando do herói do truco, porque o herói do truco é só pra quem chegou até o final mesmo. Aí eu vou saber que você é um seguidor diferenciado e que realmente gosta dos meus recaps assistindo tudo até o final. E bom, mais tarde naquele dia o Akira acaba derrotando a Tatara em um jogo online, e depois de ser derrotada pelo protagonista ela acaba virando fã dele. Então parece que agora aos poucos a Yuri vai conseguindo alguma recompensa, e aos pouquinhos o Akira vai começando a ser disputado, veja só. E aí algum tempo depois a Haruka retorna depois que o Shin a resgatou de um soldado vermelho, e mais tarde a Mion anuncia formalmente o jogo de caça ao líder em 7 dias. E assim o Shurasagi reúne a sua equipe para bolar uma estratégia, e logo em seguida a Tatara se aproxima do Akira de uma forma bem tímida e revela a ele que ela sabe a verdade sobre o seu poder. Essa informação deixa o Akira em choque, então ele leva a Tatara para dentro do seu quarto para conversar com ela, e para a surpresa dele ela revela justamente qual era a habilidade dele. E assim é a partir desse momento que as coisas vão começar a pegar fogo aqui no anime. Só que fica calmo que essa é só a primeira parte desse recap. Mas se você gostou do vídeo, deixa aqui nos comentários falando que você gostou e que você quer uma parte 2. Porque é assim que eu meço se eu tenho que trazer ou não uma parte 2, né? Porque convenhamos, isso aqui é um trabalho. Se o vídeo vai bem eu trago mais, se ele não vai bem eu vou pro próximo e eu torço pra vocês gostarem. Enfim, muito obrigado por ter assistido, e se você viu o vídeo até aqui, pô, deixa a sua inscrição aqui no canal. Você viu um vídeo de mais de 20 minutos inteiro, então pô, acho que eu mereço a sua inscrição. Dá essa moral aí pra mim, porque nesse ano de 2024 eu quero tentar buscar pelo menos os 800 mil inscritos. Então se inscreve aí que você vai estar me ajudando muito, demorou? Bom, por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido meu vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê muito em breve em um próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!